Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Eu convido você que está assistindo pelo YouTube, venha participar ao vivo. Nós temos o antes da palavra e temos o pós-palavra também, que não fica gravado. Então, se você desejar saber o que rola nos bastidores, esteja conosco, amém? E antes de começar, eu quero agora orar sobre espírito de enfermidade. Pai Santo, poderoso, maravilhoso e misericordioso, eu me rendo a Ti totalmente, integralmente, Senhor. E peço que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe as minhas transgressões e as minhas iniquidades, Senhor. Me purifica com o sangue precioso de Jesus. E peço, Pai, que o Senhor envie anjos agora, para as casas dos meus irmãos agora, e expulse o espírito de enfermidade. Há um espírito de enfermidade, foi sinalizado. E eu te amarro agora, te maniteio agora e te expulso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro saúde, saúde total. Em nome de Jesus. Amém. Eu não saudei a Ana Amaral, nem a missionária Ana e nem o Bruno. Então, shalom para vocês, meus irmãos. Amém? Nós vamos fazer tudo diferente hoje. Eu vou ler o Salmo hoje na gravação. A gente lê antes também, tá? Então, se você quiser acompanhar, Salmo 125. O Salmo 125, Cântico de Peregrinação. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Eu profetizo sobre essa sala e sobre todos aqueles que assistirem no YouTube. Vocês confiam no Senhor e são como o Monte de Sião, que nada se pode abalar, em nome de Jesus. Nada. Mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá, não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel, haja paz no Brasil, haja paz nos Estados Unidos da América, haja paz em Portugal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu estava fazendo uma recapitulação mental sobre as ministrações que tenho feito nos últimos tempos, e sou só de arrependimento. Amém, né? Amém. Não seria diferente hoje. Amém? Então, como todo mundo já sabe como eu ministro, eu faço perguntas, e hoje vou fazer novamente essas perguntas. E essas perguntas não é necessário responder para mim. Responda para você mesmo. E por que eu pergunto, gente? Porque é uma forma muito boa, pontual, de nós nos enxergarmos, de vermos o que tem dentro do nosso coração. Amém? Vamos lá. Você tem o hábito de ler a bula dos remédios quando o médico receita para você tomar? Outra pergunta. Você segue à risca as instruções dos médicos sobre tratamento de saúde? À risca, integralmente? Outra pergunta. Você lê os manuais de instruções dos eletro ou móveis ou eletrônicos para fazer melhor uso dos mesmos? Meu nome é Fabiana Padilha, eu sou filha de um Deus poderoso, o Criador. Aliás, vocês também são filhos. E eu sou casada com o Rony Padilha e nós temos 5 filhos, porque a família vai aumentando. E glória a Deus por isso. E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. E eu convido você a também fazer parte desse ministério e ser totalmente edificado, assim como eu tenho sido. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, nessa semana
lendo as Escrituras, eu tomei conhecimento acerca de uma revelação, de uma possibilidade de ter uma vida com Deus com total plenitude. Ah, Fabiana, mas você já não sabia disso? Sim, intelectualmente eu sabia. E de uma forma de revelação, o Senhor está fazendo isso para mim continuamente. E essa semana eu tive mais uma parte dessa revelação, desta plenitude com Deus, dessa forma de viver de uma forma plena mesmo com o Senhor. Eu quero trazer essa meditação para todos crescermos juntos nessa maturidade. É uma revelação que envolve maturidade no Senhor. Amém? Queridos, se nós prestarmos atenção, tudo que os nossos olhos veem tem uma forma certa de ser feita, tem um jeito de ser realizado, de ser montado, de ser preparado, enfim, uma forma prática e única para executar todas as coisas. Deus é de ordem, Deus é ordeiro, e ele fez tudo com ordem. Por exemplo, se nós comprarmos um imóvel numa loja virtual ou não, este imóvel poderá vir para nossa casa desmontado, não pode? Pode, né? Já aconteceu isso comigo, de vir um móvel totalmente desmontado. E aí, isso também serve para eletrodoméstico, às vezes tem que montar, né, algum eletrônico moderno, alguma coisa assim. E com certeza absoluta, tanto o móvel quanto esses aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, eles vêm acompanhados dos seus respectivos manuais. Concordam ou não? Sim, eles vêm acompanhados dos seus manuais para que seja feito de uma forma perfeita. Certo? Concordam comigo? E, aliás, os eletrodomésticos também, quando vêm todos montados, eles vêm com manual, para que a gente consiga executar de maneira excelente, para que não venha danificar esse elétrico, certo? Gente, até as roupas, se vocês analisarem nas etiquetas, tem uma regrinha ali, ó, sobre que tipo de produto que pode usar com a roupa, para não danificar essa roupa. Então, seguindo esse raciocínio, me acompanha nesse raciocínio, a nossa família também tem funções muito definidas. Concordam? Todos da família têm suas funções bastante definidas. E eu pergunto algo, na sua opinião, para as famílias, existe algum manual? O que você acha? Então, vamos dar continuidade nesse raciocínio. Quando alguém vai preparar alguma refeição diferente, ou vai preparar uma refeição pela primeira vez, uma receita nova, gostosa, eu diria assim, vai verificar se tem os ingredientes em casa, certo? Quem cozinha sabe disso, né? E essa pessoa vai seguir a receita passo a passo para não dar errado. Para todos aqueles que provarem dessa receita, se sintam amados, porque também é uma forma de amor, né? Então, segue uma receita. Agora, outra pergunta aqui. Quem que já modificou a receita? Que trocou os ingredientes, trocou por outros? Ou quem já aumentou a receita para dar mais porções? Hum? Eu já fiz isso também. Eu já fiz isso. E vou dizer para você que não ficou muito boa. Claro, exceto aquela para aumentar, para dar mais porções. Mas quando a gente troca os ingredientes, às vezes não pode ficar muito bom, né? Também pode ficar. Mas na minha experiência, não foi muito legal. Amém. Então, queridos, mudar os ingredientes é diferente de aumentar, certo? Porque quando eu mudo os ingredientes, o sabor pode ser diferente.
Concordam comigo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Existe um manual, existe uma receita, existem instruções, e é certo que nós temos que usar. Se existe, é para usar, é para usarmos. Amém? E por que usar? Para quê? Para não passarmos trabalho. Eu vou repetir. Para não passarmos trabalho quando formos manusear ou para não danificar o móvel ou elétrico ou até a própria família, certo? Até a roupa, para que ela não fique manchada ou não venha encolher. Eu comprei uma calça e ganhei um macacão de presente, fui lavar e encolheu, gente. Encolheu. Mas eu continuo usando. Mas encolheu. Então, isso serve para evitar resultados ruins. Por isso existem os manuais. Amém? Queridos, fazer o certo traz um único resultado, que é o certo, que é positivo, proveitoso e duradouro. E duradouro. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Um exemplo pessoal, inclusive. Meu marido e eu, nós morávamos em Joinville antes de virmos para Itajaí. Nós já moramos em Itajaí 6 anos. E nós moramos lá em Joinville 5 anos. Mas quando faltava 2 anos para nós vir embora, nós compramos panelas. Quem aqui já comprou panela, levanta a mão aí. Então, nós compramos panelas, e panelas com bom material, que tem o quê? Formas de usar essa panela. Não pode usar com qualquer colher, não pode esfregar com qualquer objeto. Tem que cuidar. E nós usamos essas regras para as panelas. Nós usamos. Essas panelas, em 8 anos, estão ótimas. Só que nós compramos outras panelas e nós passamos adiante essas panelas. E se for cuidada, essas panelas, conforme tem que ser cuidada, vai durar muito mais. Então, seguir regras também deixa as coisas duradouras. Amém? Glória a Deus. Mas que ponto que tu está querendo falar, Fabiana? Falou de regra de móvel, eletrodoméstico, roupa, panela, para explicar sobre manual e seguir manuais. Por que não fazer o que é certo, gente? Por que não? Por que não seguir as regras? Por que não atravessar na faixa de pedestres? Por que não esperar o semáforo abrir para eu passar? Por que não estacionar no lugar que é devido para isso? Por que não seguir regras? Não vamos dizer que o brasileiro dá jeitinho. Eu refuto essa afirmação sobre o Brasil. Nós não somos as pessoas que fazem jeitinho. Nós seguimos as regras, porque as regras deixam os resultados perfeitos e duradouros. Amém? Queridos, existe uma série de fatores que podem levar as pessoas a não seguir regras. Eu não vou conseguir numerar todos, não vou, mas eu vou trazer alguns exemplos, tá? De repente, a preguiça pode ser um fator, a ansiedade, a pressa. Ah, do meu jeito é melhor, de repente, do meu jeito é mais prático. Ou a pessoa não se importa mesmo, não está nem aí. Não faz sentido seguir regras, não faz sentido. Então, agora vamos abrir as escrituras. Depois deste início, né, deste começar, vamos abrir as escrituras. Abram comigo em Juízes, por favor. Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21, e o versículo é o 24. Glória a Deus pelas escrituras, Senhor, obrigada.
Esse texto de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Ou, olha aqui, nós temos uma forma daqueles que não usam regras porque faziam da sua forma. Ou seja, o seu jeitinho era melhor. Queridos, o livro de Juízes é conhecido como o livro de trevas. Ali veio trevas mesmo. O povo, ele fazia o que bem queria, da forma como ele queria. O povo se corrompia e sobrevinha sobre esse povo o juízo de Deus, sobre suas vidas. E eles acabavam se lamentando, e chorando e clamando, e Deus, na sua grande misericórdia, levantava um juiz que traria paz para aquele povo. E é claro, irmãos, que não acontece o juízo imediatamente após a corrupção. A gente sabe disso. Nós temos compreendido que Deus, ele trabalha com medidas. Então, havia de ter uma medida de corrupção para vir a ira do Senhor, certo? Então, se existe um tempo de comportamento correto, enche uma medida. Amém? E após esse tempo correto, tem uma medida de corrupção. Então, primeiro tem o resultado daquele de fazer corretamente para depois vir o resultado da corrupção. Bem? Ainda no livro de Juízes, por favor, capítulo 2, o versículo é o 16. Juízes, capítulo 2, versículo 16. Todavia, o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que os espolhavam. Mas depois que tudo estava bem, eles retornavam a fazer do jeito deles. Ainda nas Escrituras, só que no livro de Neemias, por favor, abra comigo Neemias. Neemias, capítulo 9, por favor. Versículo 26. Aleluia, obrigado, Deus. Todavia, eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, e lançaram as suas leis para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que testificavam contra eles, para convertê-los a ti, e cometeram grandes provocações. Oh, meus irmãos, eu sei que parece uma repetição, a gente sabe disso, de cor e salteado, o povo se corrompe, vem a ira, e tem que se arrepender e tudo mais, eu sei disso, mas vamos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está dizendo para esta parte da igreja, amém? Não estamos falando aqui sobre quem se desvia, não estou falando sobre isso. Ah, fulano desviou, saiu, não vê mais, não ora, não lê a Bíblia. Não, não estou falando sobre quem abandona o Senhor. Eu estou falando daqueles que continuam caminhando com o Senhor, mas acabam seguindo as suas próprias regras, fazendo do seu próprio jeito. Ama o Senhor, vai nas reuniões, ora, jejua, mas faz conforme a sua vontade, do seu jeito. Importa mencionar, queridos, que nós não estamos falando em novos na fé. Nós estamos falando sobre quem conhece o Senhor. Aqueles que sabem exatamente como é o caráter do Senhor. Mas mesmo assim, decide pela opção de seguir o seu jeito, Senhor. Não é ensinável, não se arrepende, acha que está tudo bem.
É desse que nós estamos falando. Queridos, aqui é uma bênção, eu sei disso. Mas a gente pode estar discipulando alguém, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. E por que eu estou dizendo tudo isso, né, gente? Porque no livro de Juízes, o povo já havia provado do Senhor, gente. É ou não é? Eles já tinham provado de Deus. Já haviam provado das suas maravilhas. Haviam bebido água da rocha. Haviam comido maná. Haviam passado uma temporada no deserto, sem ter prejuízo nas suas roupas, nas suas sandálias. Não é ou não é? Ah, mas aquela geração morreu. Sim, morreu, mas todo mundo sabia. Não sabia? Porque eles contavam as histórias. Porque isso é cultural, é tradição, contar as histórias. Todo mundo sabia que Deus tirou aquele povo com o braço forte do Egito e levou pelo caminho. E não deixou que nada de mal acontecesse àquele povo. No entanto, eles se corromperam. Eles se corromperam. E outra coisa, no caminho tinha uma nuvem, enquanto dia, por causa do sol, para cortar aqui no sol. E de noite tinha uma coluna de fogo para não passarem frio, porque no deserto a noite é fria. Amém? Aqui a gente estava falando sobre calor no início, né? Lá nos Estados Unidos fazendo frio, que a Ana disse, aqui no Brasil, e em Portugal deve estar frio também, e aqui no Brasil, um calor. Mas aquele povo tinha uma nuvem. Uma nuvem. Olha o cuidado de Deus. Abram comigo as escrituras em Deuteronômio, por favor. Capítulo 29. Aleluia, obrigado. Deuteronômio 29, versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Não precisam abrir, eu vou ler para vocês no mesmo livro, só que no capítulo 8, versículo 4. Diz: durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Uau! Eu fico só imaginando uma coisa dessas. Quanto eles provaram do Senhor. Inclusive, tem um texto de Deuteronômio que eu amo muito, que diz assim: eu fui como um pai para ti, segurando na tua mão, enquanto no deserto. Queridos, mas mesmo sabendo e experimentando do Senhor, eles abandonaram os padrões de Deus e passaram a fazer o que julgavam certo. Mas o mais interessante é que eles seguiram sacrificando também ao Senhor, como narrado no livro de Reis e Crônicas, que a gente conhece muito bem. Ou seja, eu estou falando daquele que conhece o Senhor, que devolve seu dízimo, que oferta, que ora, que jejua, que é aquele que conhece as Escrituras, mas ele faz do seu jeito. Ele faz aquilo que ele julga estar certo. Ele não toma conselho, ele não busca ajuda, ele é independente. É disso que eu estou falando. Então, queridos, talvez nós não estejamos provando ou vivendo conforme eles viveram e provaram, daquele tipo de maravilha. Mas, queridos, escuta, nós aqui permanecemos saudáveis, todo mundo tem boa cognição aqui, amém? Isso aí quem permanece é Deus, Deus que deixa assim. Nós aqui estamos ajustados, os nossos órgãos funcionam bem, tudo na nossa vida. Claro, tem as tribulações, irmãos, mas nós vivemos um milagre. Nós vivemos milagre após milagre. Queridos, olhem com atenção a vida que Deus proporciona para você.
Nessa semana eu estava conversando com a Josi e nós falamos assim que nós estamos vivendo algo extraordinário. E quando até a expressão foi usada assim, quando saímos da bolha, nós percebemos que as famílias estão destruídas, que os filhos estão totalmente sem estrutura, os casamentos estão abalados, tem adultério, tudo isso. Nós vivemos a proteção do Senhor. Nunca faltou nada para mim. Meu marido e eu, irmãos, vivemos integralmente para o Senhor. Integralmente. Nunca faltou nada para nós. Deus cuida de todos os detalhes. Nós, sim, vivemos os milagres do Senhor. Nós que eu me refiro, somos nós aqui dessa sala. Vivemos, sim, os milagres do Senhor. Não está o ideal segundo a nossa própria ideia ou pensamento, mas tenha certeza que essa é a vontade do Senhor para você. Amém? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas por que, então, eles acabam fazendo do jeito deles, de sua própria forma de pensar, mesmo provando das maravilhas de Deus? Por quê? Por quê? Bom, nós poderíamos falar coisas infinitas sobre isso. Infinitas. Mas vamos trazer aquele mesmo entendimento que nós trouxemos no início. Preguiça, ansiedade, pressa, o jeito da pessoa melhor, mais fácil, ou não está nem aí para nada. Quem sabe as coisas de Deus são chatas. Ah, é tão chato, não é divertido. Sei lá. Enfim, eu não estou falando aqui, gente, para libertação. Apesar de saber que libertação é para aquilo. Amém? É uma revelação de maturidade que o Espírito Santo me trouxe acerca de fazer as coisas do seu jeito. Irmãos, o Espírito Santo faz um alerta. Gravem isso. Os pensamentos e opiniões humanas não servem para decidir o que é moralmente certo. Olha que forte. É muito forte. Abram comigo em Provérbios, por favor. Provérbios 14. E o versículo é o 12, que diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim são caminhos da morte. Diz semelhante também Provérbios 16 e o versículo 25. Queridos, a sabedoria humanista é insuficiente para determinar o que é verdadeiro ou falso, o que é bom ou mal. A revelação escrita da parte de Deus é a única fonte infalível para se determinar o caminho certo desta vida. O caminho traçado pelo homem, queridos, contém sementes de morte. Mas o caminho de Deus leva à vida abundante. Mas será que esse jeito de fazer as coisas assim, humanas, né, de uma forma humana, está relacionado com não querer Jesus? Será? Não, queridos, não é nenhuma forma simples de responder isso. Não, não é. Não é. Isso significa
que, claro, a pessoa também precisa de libertação, como a gente já falou, né? Que a libertação é para filho, né? Para o ímpio, para o gentil, é preciso a salvação em primeiro lugar, para depois a libertação. Amém? Mas o que o Espírito Santo está querendo dizer é que a pessoa ama Jesus, mas faz as coisas ainda do seu jeito, porque essa pessoa ainda não conhece algo, a gente vai descobrir agora. Em Deuteronômio, capítulo 12, abra comigo. Deuteronômio, capítulo 12. Aleluia. Versículos 8 e 9. Não sei, gente, esse versículo brotou na minha Bíblia de uma forma. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece, brota os versículos assim, e eu disse, ué, será que eu já tinha lido isso? Glória a Deus, né? E esses versículos dizem assim, vocês, 8 e 9, o versículo. Vocês não agirão como estamos agindo aqui. Eu vou repetir. Vocês não agirão como estamos agindo aqui. Cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso. Pois ainda não chegaram ao lugar de descanso. E a herança que o Senhor, o seu Deus, diz está dentro. Ou seja, queridos, quem faz o que bem entende é porque ainda não chegou no lugar de descanso. É porque não conhece o lugar de descanso. É porque não conhece o que é descanso. E o que isso quer dizer, Fabiana? O que significa isso? Descanso, queridos, é entender que tudo está consumado. Tudo já foi consumado. Jesus disse isso na cruz, gente. Antes de morrer, entregar seu espírito, ele disse tetelestai, que quer dizer está consumado. Descanso é uma atmosfera, é um ambiente, é um lugar. E a pessoa que faz do seu jeito não sabe o que é descanso, não entendeu o que é descanso. Então, qual é a movimentação do filho que já entendeu acerca do descanso? Caminhar através das obras já realizadas, com segurança e firmeza. Esse filho sabe que os olhos do Senhor estão sobre ele e nada mais lhe apraz, além do Senhor. Fazer algo fora do manual do Senhor é totalmente fora de cogitação, porque não quer experimentar a ira de Deus e ser entregue às mãos dos espoliadores. Quando a gente ora para que Satanás saia, a sua influência saia, a gente não ora assim, devolve o que tu roubou? É tudo isso aqui. Ó. A pessoa, quando não entende o descanso, quando não entra no descanso e faz tudo do seu jeito, enche uma medida, gente. E aí acaba o que acontecendo? Uma consequência. Aí os inimigos vão roubando a alegria, a saúde, o bem-estar, o prazer de estar com a família. Vai roubando. Então, estamos fazendo o que nós bem entendemos, gente? Será que a gente está fazendo o que a gente bem entende? Abram comigo também Deuteronômio, só capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Aleluia. E diz assim, ó, quem dera, olha que lindo, que forte, que poderoso. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com
seus descendentes para sempre. Isso aqui foi o Senhor que falou. Então, queridos irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para sondar os nossos corações e verificar se estamos seguindo a vontade ou não do Senhor. Perguntar a Ele se estamos fazendo o que bem entendemos. A gente tem que ter coragem de fazer essa pergunta. Perguntar ao Espírito Santo se efetivamente chegamos no descanso. Perguntar se nós conhecemos o descanso. É preciso ter coragem e maturidade para fazer essas perguntas ao Espírito Santo. E caso a resposta dele seja assim, não chegou no descanso ainda. Então nós temos que pedir, queridos, para que o engano saia das nossas vidas e que a misericórdia do Senhor nos alcance e voltemos a estar no centro da vontade do Eterno. Eu estou encerrando com o texto. Deuteronômio também 11:16. Que diz assim: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. E esses deuses podem ser até nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vou fazer hoje a ceia e quero ler o texto base que o apóstolo Paulo nos ensinou. Está na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Mas examine-se, mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Diante dessa palavra que o apóstolo Paulo nos traz, como diz a pastora, nós procuramos ler, né, as bulas, procuramos ler os manuais, e aqui está talvez o manual mais importante das nossas vidas, ao qual o Senhor deixou dito pelo apóstolo Paulo como deveria ser feito e o porquê deveríamos fazer. Então vamos seguir essa receita, vamos seguir esse mandamento, vamos seguir essa aliança que foi deixada para nós e que nesta noite a gente possa examinar cada um a si mesmo, se realmente está fazendo de acordo com a vontade do Senhor, se está seguindo a palavra do Senhor, se estamos lendo esse manual e tomando para as nossas vidas. Então, enquanto eu oro, examine a sua vida, reflita e pense se você está fazendo de acordo com o que o Senhor tem determinado ou se ainda você está fazendo de acordo com a sua vontade. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar aqui o pão representando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor deixou ordenado, o Senhor nos deixou dito, para que cada vez que a gente partisse esse pão,
a gente trouxesse a memória da morte do nosso Senhor Jesus, assim nós estamos obedecendo e fazendo, sinalizando essa nova e eterna aliança ao qual, pela tua misericórdia, nós fazemos parte. Em nome de Jesus, Pai, que nesta noite a gente possa nos arrepender de toda a palavra ao qual o Senhor tem dito e nós temos desobedecido. Toda a lei que o Senhor tem colocado no nosso coração em particular e nós temos feito de acordo com a nossa vontade. Que o Senhor possa nos perdoar. Nós nos arrependemos, Pai, e voltamos o nosso coração para o Senhor. Clamamos pela tua misericórdia, que esse pão continue nos alimentando e nos fortalecendo para que cada vez mais a gente possa obedecer assim como Cristo obedeceu. Em nome de Jesus, podemos comer do pão. Também apresentamos aqui o puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual não tinha nenhum pecado, mas que tomou todo o pecado sobre ele. Nós te agradecemos, Pai, pela obediência de Cristo, e obedeceu até a morte de cruz. E por causa da sua obediência, nós fomos resgatados, tivemos acesso a essa porta, a poder estar novamente com o Senhor. Nós louvamos e te agradecemos pela vida de Cristo, que nos deu esse novo acesso ao Senhor. Por causa de Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Nós consagramos o suco, nos alegramos do Senhor em fazer parte dessa nova aliança. Em nome de Jesus, podemos participar do suco. Aleluia. Glória a Deus.